Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos, muito bom dia, sejam muito bem-vindos à edição número 39 do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024. Hoje é quinta-feira, dia 28 de setembro de 2023 e recomeça já hoje a Liga. Vamos ter hoje à noite um Estrela da Amadora Sporting Clube Braga, que serve como uma espécie de aperitivo para o prato forte desta sétima jornada, que vai ser, sem dúvida nenhuma, o Benfica Porto de amanhã. Ora, amanhã vamos ter aqui... além da edição normal do Futebol de Verdade, com Q&A, com resposta, portanto, a duas das vossas perguntas. Uma deixada aqui mesmo nos comentários desta emissão, da emissão de hoje do Futebol de Verdade no YouTube, e outra deixada na chatroom perguntas do Discord no meu servidor de Discord, ao qual acedem os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com. Vamos ter também Futebol de Verdade live. Porquê? Porque é sexta-feira e às sextas-feiras haverá sempre uma edição live do Futebol de Verdade, 12h30. Vou estar aqui para interagir convosco, para ler os vossos comentários, responder às perguntas que me fazem em direto e todos amanhã vamos fazer aqui uma espécie de antecipação do clássico de amanhã à noite. Portanto, apareçam amanhã, 12h30, para a live semanal do Futebol de Verdade, amanhã consagrada à antecipação desse Benfica-Porto da noite. Hoje, só há Q&A mesmo, vai ser uma edição um bocadinho mais curta do que o habitual do Futebol de Verdade. Vou responder a duas perguntas, já vos disse. Além disso, hoje à noite, como há regresso do futebol de Primeira Liga, com esse Estrela da Amadora Sporting Clube Braga, já sabem que mais logo à noite, no final do jogo, os subscritores premium do meu Substack vão receber no vosso e-mail a edição de hoje do Futebol de Verdade Flash. E vai haver mudanças no Futebol de Verdade Flash já nesta jornada. Vou tornar o programa um bocadinho mais curto, mais assertivo, mais direto ao assunto, mais opinativo, menos descritivo. Porquê? Porque eu parto do princípio que os principais lances do jogo só não viu quem não quis. Porque quem não viu o jogo em direto pode sempre ter visto, seja na internet, seja onde for, pelo menos os resumos estão disponíveis e, portanto, não vale a pena estar ali a gastar muito do vosso tempo com descrição de lances. Não é isso, com certeza, que vocês esperam deste espaço, mas já sabem, hoje aqui apenas Q&A, mais logo à noite os subscritores premium do meu Substack vão receber no e-mail o Futebol de Verdade Flash relativo ao Estrela da Amadora Sporting Clube Braga, com o meu comentário às incidências do jogo. Quem não for subscritor premium pode ver esse Futebol de Verdade Flash amanhã, na sequência do Q&A, que estará aqui também no meu canal de YouTube, e pode fazê-lo depois de comparecer na live. Porquê? Porque amanhã, já vos disse, sexta-feira, há live, há Futebol de Verdade em direto, comigo e convosco, para anteciparmos o Benfica-Porto da noite. Para já, aquilo que vai acontecer é o Q&A. Vou responder, então, às duas perguntas que selecionei, entre as muitas, e é preciso que vos diga isto, muito obrigado, corresponderam positivamente ao apelo que vos fiz aqui ontem, agora é preciso não deixarem de o fazer, entre as muitas que foram deixadas tanto na caixa de comentários do programa no meu canal de YouTube, como na chatroom perguntas do Discord, no meu servidor de Discord. Vamos então ao Q&A. Futebol de Verdade com António Tadeia. Ora, vamos lá então a responder às vossas perguntas. Há muita gente sempre a queixar-se que isto leva muito tempo, até de introito, até chegar ao assunto propriamente dito. Hoje fui mais rápido, espero eu. Bom, vamos lá. A primeira pergunta que já está aí à vossa frente é a pergunta que vem da caixa de comentários do Futebol de Verdade de ontem, aqui mesmo no meu canal de YouTube, e foi deixada pelo Marco Ocram. Ocram é Marco escrito ao contrário, por acaso de não terem reparado. Portanto, o Marco gosta bastante do seu nome e ainda bem que assim é. E então perguntou o Marco o seguinte: boa noite, Sr. Tadeia. Pode tirar o senhor da próxima vez. Gostava de saber a sua opinião sobre o facto de o Porto, na época passada, ter baseado a dupla de centrais em Pepe e Marcano e não se tornar agora o calcanhar de Aquiles esta época. Visto que o Marcano está parado, Pepe, como sabemos, não vai jogar sempre e vai estar parado algumas vezes, como aconteceu na época passada e como é normal na idade dele, e Carmo e Cardoso não têm praticamente rotinas de jogo.
Parabéns por falar de futebol. Muito obrigado, Marco. Já lhe disse, pode tirar o senhor da próxima vez. Aqui não há senhores, somos todos... estamos todos em volta da mesma coisa, que é querer falar de futebol e obrigado por ter reconhecido esse esforço da minha parte. Vamos lá então falar de futebol e olhar para aquilo que me parece a mim ser uma escassez de alternativas para a posição de defesa central no plantel do Futebol Clube do Porto, e acho que o Marco tem toda a razão. Acho que não foi bem preparada a profundidade do plantel nesta zona em específico e nesta missão em específico. Podemos todos aqui achar, ninguém ia adivinhar que o Marcano ia fazer, porque a lesão do Marcano não é uma lesão que tenha propriamente... Enfim, há duas questões diferentes. Uma delas é a questão do Pepe. Tem 40 anos, já se sabe, não pode jogar constantemente ao domingo e à quarta-feira, ao domingo e à quarta-feira, ao domingo e à quarta-feira, vai por algumas vezes acabar por ser baixa, vai por algumas vezes acabar por ter que ficar de fora, aparecem umas mialgias, aparecem umas dificuldades aqui e acolá, porque é normal. Tem 40 anos, não tem já idade para estar a fazer tantos jogos a uma cadência tão regular. E depois há a questão do Marcano, tem 36 anos, também já não é um jovem, mas a lesão que ele fez foi uma lesão fruto de uma infelicidade. Pronto, enfim, não é a mesma coisa. Um jogador ter que ser poupado aqui, ali e acolá, ter que ser gerido o seu esforço aqui, ali e acolá, ou ficar de fora durante toda uma temporada por causa de uma ruptura do ligamento cruzado anterior, como fez Marcano na Amadora contra o Estrela. Portanto, são duas situações diferentes, mas ainda assim eu acho que não foi gerida da melhor forma a questão da profundidade do plantel no que toca aos defesas centrais por parte do Futebol Clube do Porto. E não é de agora, não era agora este ano. Embora possamos todos olhar para o lote dos jogadores e dizer assim, com o Pepe tem 40 anos, se o Porto joga sempre com dois centrais, se há sempre a possibilidade de um dos dois estar, de um dos centrais do plantel estar magoado, convém se calhar acautelar aqui um bocadinho a questão da profundidade e, em vez de encarar a época com 4 centrais, fazê-lo pelo menos com 5. Mas não, o Porto acaba por ter apenas 4 centrais no seu plantel. O Pepe tem 40 anos, o Marcano 36, o Fábio Cardoso 29, mas enfim, desde que chegou do Santa Clara nunca foi a primeira opção, mas é um jogador que tem respondido sempre bem quando é chamado, portanto quando é chamado acaba por não falhar. E o David Carmo, 24 anos, a maior aquisição do mercado português de todos os tempos, do mercado interno, vamos ver assim, um jogador no qual o Futebol Clube do Porto aposta tanto que pagou 20 milhões de euros por ele ao Sporting Clube Braga, na época passada, mas que depois de começar como titular acabou por ficar fora do 11 de Sérgio Conceição praticamente durante um ano inteiro, e só agora também, precisamente nesse jogo da Reboleira em que o Marcano se lesionou, é que ele voltou a ser titular. Parece que vai continuar a ser, até porque não há assim tantas opções quanto isso. Falta gente, é aquilo que me parece, sim, mas a questão não é só esta, até o Zaidu poderá eventualmente ser central, ele já foi central no Mirandela. Pronto, não é a mesma coisa, não tem o mesmo nível de exigência, mas poderá eventualmente vir ali cumprir uma missão de serviço em caso de necessidade absoluta. O Gruites poderá eventualmente jogar com... Mas, enfim, também não é a mesma coisa, não é um jogador que tenha rotina do lugar, não é um jogador que esteja habituado a fazer aquele lugar com regularidade e, portanto, não é por aí. Olha-se para a equipa B e quem é que está? Bom, há o Gabriel Braz. O Gabriel Braz é internacional sub-19, esteve no Campeonato da Europa de sub-19 ainda há pouco tempo. É um jogador no qual o Futebol Clube do Porto, com certeza, terá todo o interesse em apostar, em dar-lhe minutos, em dar-lhe presenças, em dar-lhe confiança, porque pode vir a ser um jogador importante no futuro do Futebol Clube do Porto para a posição. Mas não tem sido esse o histórico do Futebol Clube do Porto. Porquê? Porque vamos a ver, por exemplo, os dois centrais que foram campeões da UEFA Youth League em 2019, naquela equipa que deu tanto talento à equipa do Futebol Clube do Porto e que depois acabou por valer tantos milhões no mercado, eram Diogo Queiroz e Diogo Leite, também eles internacionais, em todas as categorias jovens. O Diogo Queiroz foi absolutamente desaproveitado e está neste momento a jogar no campeão romeno, no Farul Constança, a equipa do Gheorghe Hagi. E o Diogo Leite, enfim, chegou a ser chamado algumas vezes,
vezes ao 11 pelo Sérgio Conceição, que, no entanto, acabou por não apostar nele de forma consolidada. Ele cometeu alguns erros também, o grupo não foi capaz de acolher esses erros e ele acabou por ser emprestado ao Braga e depois agora está no União Berlim, que já comprou o seu passe e, portanto, neste momento já não tem ligação ao Porto. Ainda na equipa B, é curiosa a aposta do Futebol Clube do Porto em jogadores como o Zé Pedro, que, enfim, é um jogador que foi júnior no Vizela, que jogou no Faf, andou depois pelo Sub-23 do Braga e que chegou ao Futebol Clube do Porto, mas já tem 26 anos, enfim, já jogou na equipa principal, mas dificilmente vai fazer carreira na equipa principal do Futebol Clube do Porto. E há o Roman Correia, o luso-descendente, que também teve experiência nas seleções jovens portuguesas, mas que chegou do Vitória Sport Clube há 2 anos, já tem 24 também, e já também não se percebe muito bem como é que ele possa vir. Enfim, há aquela política do Porto de, na equipa B, ter jogadores experientes, em vez de apostar nos jovens que poderão eventualmente vir a fazer carreira no clube, para lhes dar ali um primeiro, e, portanto, olhar mais para o futuro e para a possibilidade que a equipa A vai ter de ir buscar os jogadores à equipa B, tem-se muitas vezes apostado em jogadores mais experientes para manter o nível competitivo da equipa B na segunda Liga. E isso quer-me parecer a mim que não é propriamente o principal objetivo. E daí também alguma dificuldade da equipa do Futebol Clube do Porto aproveitar jogadores vindos da equipa B nos últimos tempos, tirando aqueles que de facto tinham tanto talento que ganharam a UEFA Youth League e pouco tempo ficaram na equipa B porque passaram quase diretamente para a equipa principal. Portanto, aquilo que me parece a mim é que de facto há falta de alternativas neste momento em condições de poderem ocupar a posição na equipa principal. Deveria ter, agora não era assim de repente. Das duas, uma, ou o Porto investia em mais defesas centrais, e já no ano passado investiu 20 milhões no David Carmo, mas poderia eventualmente investir, mas não foi essa a política seguida. Porquê? Porque na cabeça do treinador os titulares eram Pepe e Marcano, e foi assim que ele começou a temporada, e não vale a pena estar a investir muito para uma posição para a qual já se tinha investido tanto na época passada, e para a qual ainda por cima não seria para ser titular, e portanto acabou o Porto por não o fazer. Agora, de facto, falta ali alguma profundidade, porque não havendo Marcano, o Porto fica com 3 defesas centrais para atacar toda a época. São eles Pepe, Fábio Cardoso e David Carmo. Pepe, já se sabe também, não vai estar muitas vezes disponível. Portanto, o que é que eu antevejo aqui? Vai haver aqui uma janela de oportunidade para aparecerem de quando em vez, se calhar em jogos da Taça, se calhar em jogos da Taça da Liga, se calhar no banco mais algumas vezes, os jogadores vindos da equipa B, para o Porto poder ter aqui alguma profundidade na função, mas de qualquer forma parece-me que não é a melhor forma de se atacar um título. Porquê? Porque vai sempre estar aqui sujeito a mais erros, a mais problemas, a mais situações de falta de qualidade que não teria se tivesse precavido, não só este ano, tendo mais jogadores, como sobretudo nas últimas épocas, dando mais possibilidades de ganhar rotinas e de ganhar experiência aos jogadores que foi tendo e que foi formando e que foram saindo das suas equipes, dos seus escalões inferiores, e muitos deles depois acabam por não estar ao não ter o destaque que se calhar se justificaria que tivessem na equipa B, que opta por jogadores mais experientes. Enfim, parece-me que não há aqui uma abordagem que, no meu ponto de vista, pelo menos, não me parece que seja a mais correta, mas, enfim, é a abordagem estratégica que o Futebol Clube do Porto tem feito para esta posição em específico, entre a sua equipa principal, a sua equipa B e a sua equipa de sub-19, e, portanto, tem sido essa a seguida. Vamos agora ver quais são os frutos que o Porto vai colher. Parece-me que está curto para atacar uma temporada em que há muitas provas, há muitos jogos e há escassez de opções para alinhar naquela posição. Mas fico curioso de ver quem vai ser o primeiro da equipa B a ser chamado a jogar na função na equipa principal pelo Sérgio Conceição, se calhar já na Taça de Portugal, no jogo contra o Vilar de Perdizes, que foi o adversário que foi sorteado para o Futebol Clube do Porto ontem nesta competição. Bom, respondida à questão que vem do canal de YouTube, que vem da caixa de comentários do programa de ontem no canal de YouTube, resta-me ainda a este propósito dizer-vos ou pedir-vos que podem perfeitamente fazer a subscrição ou a inscrição no meu canal de YouTube. Podem
clicar aqui para o fazer. Se não quiserem clicar ali, também com certeza aí onde estão a ver no vosso dispositivo há de estar a aparecer um botão qualquer a dizer para se inscreverem. É só inscreverem-se, não pagam nada por isso. Se inscreverem, ativem, por favor, as notificações. É clicar em cima do sino para serem avisados sempre que houver novos conteúdos no meu canal de YouTube. E se, além disso, quiserem, podem deixar o vosso like. No programa de hoje, os likes são importantes para que o algoritmo do YouTube possa vir a difundir o programa. Além disso, por favor, deixem perguntas na caixa de comentários para haver material para ser trabalhado amanhã no Q&A, que vai haver outra vez Q&A amanhã no Futebol de Verdade. E posto isto, passamos para a segunda pergunta de hoje, que é a pergunta que vem do meu servidor de Discord, em tadeia.substack.com. Quem quiser fazer a subscrição premium terá imediatamente acesso, através dos textos exclusivos para subscritores premium, ao servidor do Discord. E a pergunta que selecionei hoje é esta que está aí, vem do Rafael Mota, que diz o seguinte: boa noite, António. Neste início da época temos visto um Braga desastroso ao nível defensivo. 15 golos sofridos em 11 jogos, por vezes sem dinâmica e outras ocasiões a cometer erros infantis. O que poderá fazer o Artur Jorge para resolver esse problema? Sem querer ligar um facto ao outro, ainda acredita que o José Fonte foi um upgrade para a defesa do Braga? Muito obrigado, Rafael. O Rafael é um braguista que está no meu servidor de Discord e sempre muito preocupado com o rendimento da equipa do Sporting Clube Braga até um bocadinho, acho que posso dizer isto, Rafael, um bocadinho descrente na possibilidade do Artur Jorge ter unhas para aquela guitarra. Portanto, não é propriamente um fã, o Rafael, do trabalho que o Artur Jorge tem vindo a fazer. Eu acho que não é tanto por aí, mas vale a pena refletirmos um bocadinho sobre aquilo que tem sido o comportamento defensivo do Sporting Clube Braga nesta época, porque o Braga tem estado, de facto, mal do ponto de vista defensivo. Ainda ontem, no Futebol de Verdade de ontem, quando falávamos aqui das deficiências defensivas do Benfica, que tem sofrido muitos golos, vimos que o Benfica e o Sporting Clube Braga estavam ex aequo, de acordo com dados Goal Point, no 11º lugar das equipas que permitem mais golos esperados aos adversários. Isto é, que permitem mais situações de finalização promissoras aos adversários. 11º, tanto o Braga como o Benfica, com um XG, índice de golos esperados, permitido aos adversários de 7,6 em 6 jornadas. Só para que vejam, é mais do dobro daquilo que tem a melhor equipa da Liga neste momento nesse parâmetro, que é o Sporting, que permite aos adversários um XG de 3,1. Portanto, alguma coisa não está a funcionar bem na equipa do Sporting Clube Braga no plano defensivo. E eu, enfim, podemos fazer um exercício semelhante àquele que foi feito ainda agora para o Futebol Clube do Porto e olhar para os centrais do Braga e perceber que no Braga não há escassez de opções. Aliás, antes pelo contrário. O Braga tem 4 centrais também, tem jovens na equipa B prontos, embora a equipa B do Braga esteja a jogar a Liga 3, tem 2 jovens na equipa B prontos a saltar, a dar o salto para a equipa principal, se for caso disso, e ainda se viu livre, enfim, este viu livre vai naturalmente entre aspas, do Vítor Tormena, que era um central que se calhar dava jeito para dar profundidade ao plantel do Porto, que era um central do qual muitas vezes se disse que o Sporting de Ruben Amorim, no qual o Sporting de Ruben Amorim poderia estar interessado. O Tormena foi para a Rússia, para o Krasnodar, porque a dada altura o Artur Jorge olhou para o lote de centrais que tinha e para a incorporação do José Fonte, que chegou do Lille, de França, de 39 anos, internacional português, ex-campeão da Europa, muitas vezes internacional central da seleção ao lado do Pep, e chegou do Lille para dar experiência e espírito ganhador à equipa do Sporting Clube Braga, quando se espera que o Braga possa fazer então o tal upgrade de equipa que anda ali a amassar os grandes para a equipa que se mete mesmo e que é capaz de ganhar títulos aos grandes. Portanto, o Braga tem neste momento, além do José Fonte, o Niakate, que é um central esquerdino maliano, franco-maliano, vamos dizer, ele só, enfim, assumiu que era maliano para jogar na seleção a esta época, porque até aqui vinha sendo apresentado como francês, mas tinha origens malianas. Niakate, 24 anos, central esquerdino, técnico, forte, rápido, bom jogador, fez uma belíssima época na época passada, belíssimo negócio para o Braga, que acionou a opção de compra depois de o ter por empréstimo. O Paulo Oliveira, mais um jogador experiente, 31 anos, ainda está muito longe de chegar ao fim do prazo de validade,
qualidade, não é propriamente um super veterano, embora seja um jogador já experiente, com troféus ganhos, com finais jogadas, portanto, internacional também, embora não muitas vezes. Enfim, foi numa altura em que estava com certeza muito bem. E o promissor Serdar Saci, um turco de 20 anos, que a mim me parece, do ponto de vista defensivo, até inclusive é o mais forte dos 4 centrais do Braga. Parece-me que é aquele, embora seja a quarta opção para o Artur Jorge, parece-me a opção mais forte no plano defensivo. Às vezes, se calhar, um bocadinho fogoso demais na forma como encosta ao cabedal, na forma como entra com tudo, enfim. Se calhar o jogador sujeito a fazer mais faltas, a ver mais cartões, e precisamente por causa da falta de experiência, e isso ele vai ter que temperar, e até para isso lá está também o José Fonte, quanto mais não seja por isso, se o José Fonte conseguir contribuir para ajudar a fazer do Serdar um central de topo, já terá justificado a sua contratação. Além disso, ainda há o José Pedro e o Diogo Fonseca na equipa B, que são dois jogadores jovens, 21 anos. Lá está, o Braga está a fazer com a equipa B aquilo que eu acho que deve ser feito. Tem ali jogadores miúdos que podem perfeitamente dar o salto para a equipa principal. Não acredito que isso possa vir a acontecer no caso do Porto, nem com o Zé Pedro. Curiosamente, também Zé Pedro, nem com o Román Correia. Portanto, parece-me que estão ali só a marcar passo e enfim, já era a altura do Futebol Clube Porto assumir que eles deveriam estar a fazer outra coisa qualquer, ou a jogar noutro clube, para poder aquele espaço ser ocupado por quem pode, de facto, vir a subir à equipa principal. Portanto, o Braga tem ali 6 opções. Não é seguramente por falta de opções no centro da defesa que o Braga está a fracassar no plano defensivo. Mas a verdade é que está a fracassar no plano defensivo. E eu dou-me ao trabalho, depois de ver a pergunta do Rafael, de ir olhar para os últimos golos sofridos do Braga para perceber porque é que eles entraram. E há de tudo, como na farmácia, como se costuma dizer. Olha, por exemplo, contra o Boa Vista, golo do Tiago Moraes, erro na saída de bola do Niakate, que é um jogador técnico, é um jogador que sai bem, mas que naquele momento fez um passe demasiado arriscado, passe interior, que foi interceptado pelo Seba Pérez, e a bola, Seba Pérez, Makuta, Tiago Moraes, golo, os centrais estavam abertos, a equipa estava a abrir, a fazer campo grande para poder sair a jogar, e um erro naquele momento é quase sempre a morte do artista. Não teve efeitos de maior, porque o Braga ganhou o jogo na mesma, 4-1, mas na altura colocou o jogo um bocadinho ali em dúvida, e depois o Reizinho ainda tem uma possibilidade de eventualmente fazer o 2-1, que curiosamente foi travada pelo árbitro numa tentativa de chapéu ao Mateus, que estava fora da baliza, e depois a seguir o Seba Pérez foi expulso e o jogo como que acabou. O Braga estava a ser melhor, mas podia perfeitamente ter entregue o jogo ou ter complicado o jogo naquele momento por causa de um erro individual. Antes, em Faro, foram 3 golos que entraram, além de um penalti falhado. Portanto, houve pano para mangas, e vamos olhar para eles. Bom, primeiro golo é a situação que se segue a um pontapé de canto a favor. O Braga tem um canto a favor, a bola é recuperada pelo Farense, que verticaliza muito bem, consegue deixar o Bruno Duarte em 1-1 com o José Fonte na área, mas a situação estava como que controlada. Vamos lá ver, havia 3 defesas do Braga ali dentro da área, não era uma situação de 1-1 em que não houvesse mais ninguém para fazer a aproximação. Acontece que o Bruno Duarte driblou para um lado, driblou para o outro, fez o que quis do Fonte, o Fonte ali não esteve bem no plano defensivo, é preciso dizê-lo, e acabou por fazer golo. A seguir, o segundo golo marcado pelo Rui Costa, mais um erro individual. É um erro individual do Mateus, do guarda-redes, que depois de fazer uma belíssima defesa, num remate do Bellumi, tentou driblar o Rui Costa para sair rápido a jogar e perdeu a bola. Portanto, lá está. Excesso de risco, se calhar, aqui. Isto é uma questão de comportamento. Há um erro, mas tal como no caso do golo do Boa Vista, é um momento de saída a jogar e de contra-transição. Não pode acontecer, como é evidente. É preciso erradicar estes erros, e isto não é uma coisa que se treine, é uma coisa que os jogadores têm que inculcar na cabeça que, enfim, há determinadas alturas em que não é preciso arriscar tanto, e este era o caso do Mateus. Depois, por fim, o terceiro golo, o golo do Bellumi, é um golo em que, aqui sim, podemos ver algumas deficiências coletivas da defesa do Braga, que curiosamente também tinham sido vistas, por exemplo, no lance do primeiro golo do Moreirense uma semana antes, ou uns dias antes, uma semana, acho que foi mesmo uma semana antes. Porquê? Sempre que esta equipa do Braga leva com uma bola nas costas à linha de fundo, fica descompensada. Não há o devido acompanhamento por parte da segunda linha defensiva. A primeira linha baixa, vai muitas vezes à procura da bola, e se calhar não pode baixar toda. Enfim, há o jogador que tem que acompanhar aquele que vai à linha de fundo, mas o resto da defesa não pode encostar à baliza, não é assim que tem que ser feito. Aqui, por isso é que eu digo que aqui sim,
há alguma deficiência de comportamento coletivo, mas, curiosamente, a situação foi muito semelhante. Porque, vamos lá ver, no gol do Bellumi, em Faro, o José Fonte é atraído à linha lateral para ir fazer contenção ao jogador que tinha a bola. Há uma desmarcação do Mateus Oliveira para a linha de fundo, que o Al-Musrati não percebe a tempo, não acompanha aquele que era o seu homem, vamos lá ver. E, a partir do momento em que o Mateus Oliveira consegue ter bola na linha de fundo, a bola acaba por entrar na entrada da área, onde depois se contribuiu em uma série de coisas. O Bruno Duarte arrastou o Paulo Oliveira, o central, que estava com ele, tirou-o da jogada. O Zalazar estava completamente a dormir e quem estava a jogar a lateral naquela altura para o Braga poder recuperar no marcador era o Álvaro de Jaló, que também não tem rotinas da posição, que acabou por se deixar antecipar pelo Bellumi. E atenção, este movimento de antecipação ao defesa esquerdo também foi visto, por exemplo, no segundo golo do Moreirense ao Braga, na semana anterior, em que há um cruzamento do lado esquerdo, a bola vai de extremo a extremo da equipa do Moreirense. Porquê? Porque há um cruzamento feito do lado esquerdo do ataque do Moreirense, pelo extremo esquerdo, e que o Víctor Gomes não consegue anular. A bola passa por trás de toda a linha defensiva da equipa do Braga e do outro lado o Maddison consegue antecipar-se ao Borja, ou ao lateral esquerdo, ao lateral do outro lado, para concluir sem dificuldades para dentro da baliza. Portanto, aqui, lá está, mais uma questão de comportamento coletivo, a capacidade do defesa lateral, que é o último homem, que é o homem que tem que controlar a linha, perceber que não pode ser antecipado pelo extremo que está do seu lado. Aqui também é uma questão de comportamento defensivo coletivo. Mas já antes, o Braga tinha sofrido um golo, também contra o Moreirense, outra vez com uma movimentação até à linha de fundo. Neste caso é o Maddison quem vai à linha de fundo. A equipa deixa-se atrair para aquele momento. A bola entra mais atrás para o cruzamento do Gonçalo Franco e depois há outra questão. E esta aqui, meus amigos, não é fácil de contrariar. É que o Víctor Gomes, o lateral direito do Braga, não é propriamente um matulão. O cruzamento entra no segundo poste. O ponta de lança, sabendo disso precisamente, foge dos centrais, vai à procura do confronto com o lateral direito e aparece ali o André Luiz, que é um latagão de 1,90 m, com o Víctor Gomes a saltarem os dois. Já se estava a ver o que é que ia acontecer, não é? O André Luiz conseguiu saltar mais e meter a bola no fundo da baliza do Braga. Portanto, no caso do Braga, eu acho que há aqui um misto, para o Braga estar a comportar-se defensivamente tão mal, eu acho que há aqui um misto de várias situações. Há erros individuais, sim. Há excesso de risco que leva a esses erros individuais, sim. Há erros de comportamento defensivo coletivo, sim, sem dúvida nenhuma. E depois, para responder concretamente à sua pergunta, se eu ainda acho hoje que o José Fonte foi um upgrade para a defesa do Braga, eu vou-lhe dizer que sim, porque eu acho que aquilo que o José Fonte tem que dar ao Braga, acima de tudo, é experiência. É a capacidade para enquadrar os restantes jogadores numa lógica de exigência máxima. E eu acho que isso ele pode fazer, quer jogue, quer não jogue. Agora, aquilo que o Arthur Jorge tem que perceber, rapidamente, e eu não acho que o José Fonte seja o culpado, embora a presença do José Fonte em si, por já não ser um central muito rápido, possa muitas vezes criar alguns problemas se a equipa quer jogar com a última linha subida. Mas vimos aqui os últimos golos e nenhum deles teve a ver com isso. Portanto, não é por causa do Braga estar a jogar com a linha defensiva muito alta e ter muito espaço nas costas que isto pode vir a ser um problema. A presença do José Fonte não está a causar os golos dos adversários. Não creio de todo que seja por aí. Agora, podem dizer-me assim, está bem, mas também não está a impedir que os adversários marquem golos. Pois isso é verdade. E aí, de facto, vai ser preciso encontrar não só os comportamentos coletivos, eu acho que isto é a questão fundamental, os comportamentos coletivos que mascarem algumas debilidades, nomeadamente o facto do lateral direito ser pequenino e não poder fechar cruzamentos por alto, o facto do lateral esquerdo muitas vezes ser o primeiro a sair e obrigar, quando o Braga está à procura do resultado, passar a jogar com extremos por ali e ser um jogador sem rotinas, capaz de fechar devidamente o espaço interior e deixar-se antecipar. O facto da equipa ter este problema de, nas bolas colocadas atrás da sua última linha, não quando está a subida, mas quando está já a jogar perto da sua linha de área, não ter a noção devida do espaço e não fechar devidamente a cabeça da área. Tudo isto são problemas que têm a ver não só com a linha de 4 que tem jogado atrás,
atrás, mas também com os dois médios. E eu acho que o Braga aqui sofre muito, e ainda hoje escrevi um bocadinho também sobre isso, embora as conversas de bancada de hoje de manhã tenham sido sobretudo sobre o Domenico Berardi, o avançado da União Sportiva Sassuolo, que ontem fez o gol da vitória da Sassuolo ao Inter, e aproveitando para falar também de João Pinto, que recebeu ontem em Bilbao o prémio de One Club Man, por ter jogado sempre pelo Futebol Clube do Porto, e fica aqui o link para quem quiser ler, mas também falei lá da altura do Sporting Clube Braga. Porquê? Porque o Braga... o facto de ter muita profundidade no plantel leva a que a equipa que tem no plantel a capacidade para mudar jogos, porque tem muitas opções diferentes, mas neste momento ainda não se percebe qual é a opção principal. E eu acho que é importante perceber, sobretudo a meio campo, porque o meio-campo é o coração da equipa, perceber-se qual é que é a cara do Braga. É a cara do Al-Musrati com o Vítor Carvalho, mais seguros, mais dinâmicos, eventualmente. É a cara do Al-Musrati com o João Moutinho, em que são também seguros e dinâmicos, mas são também, sobretudo, seguros, mas menos dinâmicos. É a cara do Al-Musrati com o Zalazar, mais capacidade para ver em frente, para explorar os corredores, para meter passos de ruptura. É a cara do Al-Musrati com o André Horta, mais criativo, mais capaz de aparecer a somar aos homens da frente. Enfim, tudo isto eu acho que falta para o Braga perceber o que é a sua verdadeira identidade. Bom, deixa-me dizer-vos que para deixarem perguntas na chatroom, perguntas do Discord, no meu servidor do Discord, e para acederem ao meu servidor do Discord, onde temos muitas conversas sobre futebol, o que têm de fazer é ser subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com. Fica aqui o link para poderem fazê-lo. Pagam 5€ por mês para ter acesso a todos os conteúdos que estão no meu Substack, e são muitos. Há conteúdos novos todos os dias, para receberem os Futebols de Verdade Flash logo no dia dos jogos, para receberem o Futebol de Verdade Report, que é o meu programa semanal de análise tática às terças-feiras, e que esta semana, por exemplo, foi sobre as chaves do Benfica-Porto da manhã, o que é que as duas equipas fazem melhor e pior, e como é que podem explorar os pontos fracos do adversário e impedir que o adversário explore os seus próprios pontos fracos. Para fazerem isso tudo, eu acho que vale a pena, então, subscrever, até porque estão a apoiar o meu esforço para me manter como jornalista independente dos grandes grupos de média. tadeia.substack.com. Deem lá um salto, espreitem, se acharem que vale a pena fazer a subscrição premium por 5€ por mês, é só fazerem. Se acharem que mesmo assim, não podendo pagar ou não querendo pagar, que vale a pena fazerem a subscrição gratuita, bom, ela também é uma vantagem, porque faz com que deixem de depender dos algoritmos das redes sociais para receber os conteúdos. Bom, antes de me ir embora, só avisar-vos que um dos conteúdos que os subscritores premium do meu Substack receberam ontem foi mais um episódio da série F80. E nem de propósito, no dia em que o João Pinto ia a Bilbao receber o tal prémio One Club Man, por ter jogado toda a sua carreira no mesmo clube, o Futebol Clube do Porto, o F80 de ontem, porque fez ontem anos, foi Rui Teixeira, conhecido no mundo do futebol como Rui. O Rui foi o guarda-redes que esteve mais épocas na história do Futebol Clube do Porto. Foram 18 temporadas no plantel do Futebol Clube do Porto, desde 1961, o ano em que foi campeão da Europa de Júniores, pela seleção portuguesa, uma seleção da qual faziam parte outros craques que depois estiveram, por exemplo, no Mundial de 66. Ele nunca chegou a ser internacional lá, até 1979, quando abandonou a carreira de futebolista. Fica aqui o link para poderem conhecer a história de Rui, o tal guarda-redes, que foi mais vezes, começou por ser suplente do Américo, depois, o Américo recentemente falecido, aliás, e depois passou ali um período em que foi titular, mas foi curiosamente o período mais conturbado da história recente do Porto, em que o Porto obteve piores resultados, não por causa dele, diga-se, mas porque foi de facto muito complicado gerir aquela saída do Pedroto em 1969, e depois voltou a ser, quando o Pedroto regressou, voltou a ser fundamentalmente suplente, primeiro do Joaquim Torres, do Tibi e do Fonseca, no regresso do Futebol Clube do Porto aos títulos. Ele ainda foi campeão, mas jogando apenas um bocadinho do último jogo, desse que foi o seu último jogo como profissional, foi o jogo que lhe permitiu ser campeão nacional em 1977-78. Bom, a história do Rui e todas as outras 409, porque a do Rui já foi a número 410, cromobiografias daqueles que são os verdadeiros heróis do centenário do futebol de
competição nacional em Portugal estão no meu Substack, na série F80. Vale a pena darem lá um salto para ficarem a conhecer melhor a história de alguns dos que foram também os heróis da vossa meninice e da vossa adolescência e até da vossa idade adulta, com certeza. Fica por aqui mais uma edição do Futebol de Verdade. Não se esqueçam que amanhã há a live, 12:30. Apareçam, porque conto convosco. E há também, naturalmente, a Q&A e a reposição do Futebol de Verdade Flash do Estrela da Amadora Braga, que os subscritores premium do meu Substack vão receber hoje à noite. Até amanhã. Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30.